dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Cidade Imobiliária. Hoje eu quero dar um bom dia super especial aqui para todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora mesmo pelo YouTube, no GC+, também na TV Cidade Record e os nossos ouvintes aí da Atlântico Sul. Eu sou Patrícia Mota e, como sempre, não tô sozinha. Eu sou Ana Maria Bezerra. Bom dia a todos. Uma semana super especial, semana de Natal. Então, o programa de hoje tem tudo, como sempre, para ser super especial. O nosso convidado, gente, ele é expert, referência em urbanismo, em loteamento, em desenvolvimento de cidade. Então, hoje a gente vai falar sobre a construção de futuro de uma maneira responsável, de uma maneira que seja inovadora, com ética e principalmente com sensibilidade. A gente está hoje, Paty, com Irineu Guimarães, da BLD Urbanismo. Pessoal, obrigado aí. Quanta honra participar aqui. Primeiro que eu sou um apaixonado por cidade. Estou na TV Cidade, no programa Cidade Imobiliária. Então, e nós vamos falar de cidade, né? É isso então, mesmo. Então, estou em casa, né? A gente já se conhece há bastante tempo e o que a gente puder levar de conteúdo aí para os telespectadores de vocês com relação à cidade, até aproveitando, Fortaleza vai fazer 300 anos agora em 2026, né? Então vamos falar de cidade. A gente estuda para fazer esse programa. E quando eu estudei o Irineu, eu fiquei encantada. Vocês vão se impressionar com a qualidade técnica com que esse profissional ele trabalha. E para falar aqui de profissional, a gente quer saber um pouco sobre você. Eu imagino que o Irineu venha de uma família que já trabalha com o mercado imobiliário há muito tempo, né, Irineu? Então, tua formação deve ser toda nisso, você, seus irmãos, o Dudu, que é o Eduardo, um beijo grande, que ele é meu amigo de adolescência. Eu conheço ele desde que eu tenho 15 anos de idade. Então, você deve saber que ele era enfermeiro. Pois é. Ele era enfermeiro. Mas eu imagino eu imagino que você tem alguma coisa aí que veio da sua família do mercado imobiliário. Claro que não. Claro que Nossa. não. Pois conta um pouquinho pra gente rápido, Bom, tá? vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. A minha mãe trabalhava numa empresa do governo de informática e eu ia passar férias lá, aprendi informática, fui trabalhar num banco. Eu sou da época, a Aninha que é mais nova, né? Você também é mais nova, já que você é contemporâneo do Eduardo. Eu sou da época que a gente, pra comprar no cartão de crédito, passava numa máquina de carbono. Aquilo tinha que ser digitado. E eu era um bom digitador, talvez muito mais digitador do que empresário e urbanista de coração, né? Eu adorava aquilo, botava um Walkman, digitava, o banco me contratou, só que eu queria ser diretor de banco. E aí eu vi a turma de paletó e gravata para você ser diretor do banco. Aí entrei em economia, tinha nada a ver, né? Fui fazer economia na Unifor, depois mudei para administração, mas no banco eu fui digitador, fui escriturário, fui caixa, fui assistente de gerente. Mandar um abraço aqui pro Fernando Deus Dará, não sei se vocês conhecem. Só. Que já estão nos encontrando aqui de novo no mercado. Pro Cosme, né? O saudoso Cosme, Sandra. E eu tive a oportunidade no banco de sentir o que era ser campeão, porque lá tinham os melhores. A gente foi eleita a melhor agência do banco. Vou falar porque não existe mais, é o Banco Nacional, que era o banco do Ayrton Senna, né? Que o Ayrton Senna divulgava. E aí, trabalhando no banco, eu fui convidado para trabalhar na Xerox, né? Por um amigo saudoso também, o Luciano Aguiar, que você conheceu, que era da César Rego. Mandar um abraço aqui pro Ticiano e pro André. O André. E aí, fui para o mercado imobiliário, fui para a Xerox e fui para o mercado imobiliário a convite. Muitos amigos meus foram convidados pelo Ivan Martins e eu praticamente me ofereci para ir. Rapaz, a Xerox estava fechando a operação dela aqui. Cara, eu quero ir para o mercado imobiliário, né? Mercado que não é novidade para vocês, que vocês sabem, mas a gente trabalha com investimento, a gente trabalha com bem de raiz, a gente trabalha com algo que as pessoas desejam, né? Então, poxa, eu vou para o mercado imobiliário, né? E aí, passei uma temporada lá pela LM e foi lá que eu também quis me inspirar no saudoso Ivan Martins e disse, um dia eu vou montar a minha desenvolvedora urbana, vou montar a minha incorporadora, e foi lá que começou. Como foi que você trouxe esse seu olhar para a gentileza urbana e para vir desenvolver, né, esses loteamentos da forma que você desenvolve? Eu sei que você estuda muito, mas eu também sei que é desafiador. Quando você foi lançar o Azul, eu imagino o quão desafiador foi, porque você traz um produto extremamente, a gente diz que é um produto boutique, no meio de uma cidade que é completamente voltada para loteamentos, né? Que tudo que coloca lá zera, vende, e você traz um produto
que é um produto boutique, com poucos lotes, no centro da cidade e consegue vender tudo. Você sabe que eu vou contar depois em off aqui, quando terminar a gravação. Tem um amigo nosso que disse assim, Vai você é deixar louco. todo mundo curioso. Um amigo nosso, um amigo nosso. Um amigo nosso. Aí ele disse assim, você é doido? Você vai botar alto padrão no centro do Eusébio? O cliente de alto padrão não mora ali, não. Ele vai morar na CE, porque ele quer chegar e sair rápido. Olha, lá no terreno tem um componente de beleza natural que é difícil de replicar. Tem um lago lá dentro. A gente tá no Marco Zero, tá? Ele, não, você não vai conseguir, não. Depois eu te conto quem é esse amigo. Não. E eu não sei quem é esse amigo, não, mas eu me lembro quando ele foi fazer isso, ele chamou alguns imobiliários, alguns gestores de imobiliária. E aí, para quem não sabe, o Irineu é formado, ele gosta de estudar, mas não só sobre urbanismo, ele também é formado em gastronomia. É porque eu gosto de comer. E Não é aí porque eu ele gosto de cozinhar, não. É porque eu gosto de comer. Ele fez lá pra gente, nem sei se foi você que fez, se você contratou um chefe, mas como ele gosta muito de gastronomia, ele fez uma paella pra gente. Foi. Na beira do Legal. lago. Legal. Então eu vivenciei o azul muito antes do azul ser o azul. Você sabe que a hoje. melhor forma de conquistar gestor de imobiliária, cliente, tá pela barriga, né? Pela Conquistou. boca, né? E assim também para as mulheres, né? Quer conquistar os maridos é cozinhando. né? Cozinhando, né? Tá Mas certo. brincadeiras à parte, realmente eu gosto da gastronomia. Eu sou da primeira turma de pós-graduação da Unifor. Da Unifor. Mandar um abraço aqui pro Edil, que também é aqui do Grupo Cidade, né? Sim. E é um dos professores meu, o Elcio Nagano, e etc. Mas voltando para o nosso tema, né, que é o urbanismo, para não começar a falar de comida, senão Aí não é outro programa. É outro programa. Aí não é cidade imobiliária, é gastronomia Cidade imobiliária. gastronômica. Então, eu acho que a gente não fez ainda o que a gente quer fazer, que eu estava dizendo, né? O Quartier foi um pequeno laboratório disso. Lá no Quartier a gente tem lotes para fazer casa, tem lote para fazer prédio, tem lote para receber um centrinho, né, com lojas, tem lote para fazer condomínio de casa. Então, a gente entende que para ser um bairro, você tem que ter várias tipologias de produto. Você não pode ter só uma tipologia. O próprio Azul, ele tem os lotes de alto padrão, de familiares, mas a gente tem os lotes comerciais. Sim. A gente fez aqueles strip malls, trouxemos a primeira agência do Santander para lá, Sim. fast food. Hoje o cartório de registro imóvel está lá, a Caixa Econômica está lá. Então é uma forma de você dialogar com a cidade. A gente chama isso no urbanismo fachada ativa. Nós temos lotes lá no Azul também, que eram lotes de uso misto. Tem um hospital sendo construído, tem posto de gasolina, tem supermercado. Então, assim, repito, né, esse tipo de empreendimento, ele tem que conversar com a cidade, tem que ativar a economia local, né, tem que propiciar para as pessoas alguma melhoria de vida, qualidade de vida. Então, a gente sempre potencializa. A primeira coisa que a gente olha quando a gente vai para um terreno, hoje, que tem muito valor, principalmente depois da pandemia, quais são os potenciais, né, de massa vegetal que tem no terreno. Onde é que tem árvore? Onde é que tem natureza? As pessoas querem isso. As pessoas querem mais qualidade de vida, mais contato com a natureza, né? E começa assim o projeto, tá? Curiosamente, a gente identifica esses potenciais visuais, essas massas vegetais. Depois é que a gente começa a desenhar calçada, espaço público e, por último, são as ruas. Né? A gente não faz um loteamento para os carros. A gente tem que fazer para as pessoas. Quando a gente vai fazer bairro, né, e aí a Aninha estava dizendo que gosta de ler, eu tenho um livro que é esse, basta ler 3 livros, né? Eu ainda estou estudando, estou terminando um mestrado agora na Unifor, em Ciências da Cidade. Legal. E esses 3 autores estão lá na minha dissertação, né? Que é o Carlos Moreno, que fala Cidade de 15 Minutos, que ele revolucionou lá Paris, né? Então tem um pouco disso. O Alain Berthaud, que é Ordem Sem Design, ele fala que a cidade é economia e ele critica que uma cidade tenha tanta regulação. A gente acabou de passar por um plano diretor, às vezes você tem tantas regras que fica difícil você desenvolver produtos que as pessoas realmente querem. Né, que as pessoas realmente anseiam, né? E precisam, né? O Alain Berthaud, né, e eu estou falando cientificamente, né? A Aninha, que é da academia, para mim foi difícil, porque eu sou do mercado, o meu mestrado é profissional, mas ainda assim você tem que fundamentar suas teses com alguma Teórico, pessoa teórica, né? E eu estou falando isso porque ele fala lá, né? Então, assim, se você for... às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, mas o que a gente não quer, a gente sabe. Então, o urbanismo modernista, aquele que tem lá em Brasília, que setorizou a cidade, aquilo a gente sabe que não funciona. Porque lá tem a área hoteleira, tem a área industrial, tem a área residencial. O que é que faz? A cidade fica morta por alguns períodos. Então, na área que tem trabalho, as pessoas estão lá durante o horário comercial.
Depois? De noite ali fica deserto. E o inverso é verdadeiro. A área residencial durante o dia não tem ninguém porque está todo mundo lá. Veja o que acontece no nosso centro da cidade, né? Nós vamos falar sobre isso, talvez aqui na TV Cidade, próximo ano. Olha, né? Que uma spoiler. forma de revitalizar o nosso centro da cidade é botar habitação lá. Porque se as pessoas moram, trabalham, estudam e se divertem no mesmo local, aquele lugar está vivo. Se o lugar é vivo, ele é mais seguro. Né? Irineu, o papo é bom, né, Aninha? Gente, olha, eu vou te dizer um negócio. Eu vou sair daqui, eu vou na Amazon.com.br e vou comprar esse livro. Eu vou lhe dar o livro, viu? Ah, então Pronto, eu quero excelente. dedicatória. E vou sair daqui estudando urbanismo. Porque com um professor desse, Ave Maria. Ó, você que já é do direito, né? Advogada, professora. Você que está no mercado imobiliário. Tem tudo a ver, viu? Tem tudo a ver. Mas passa bem rapidinho, né? A gente já sabe. Daqui a pouco a gente volta, então, para o próximo bloco. Continua falando aqui sobre urbanismo. E eu quero entender um pouco da diferença de arquitetura para urbanismo, Irineu. Até já. Não saia daí. A natureza existe em perfeito equilíbrio, mas basta um detalhe fora do lugar e tudo pode mudar. Poluição, queimadas, extinção de animais, aquecimento. Para evitar tudo isso, vamos cuidar da natureza. Cuide das árvores, rios e praias. Respeite os animais. Jogue lixo no lugar certo e recicle. Um planeta em equilíbrio é responsabilidade de todos nós. Pense verde, preserve. Uma campanha TV Cidade Record. A realidade das ruas passa aqui, no Cidade 190. Um programa onde você tem vez e voz. Segurança pública, denúncia, investigação. Informação com coragem e credibilidade. Fazendo a diferença todos os dias. De segunda a sexta, ao vivo. Cidade 190. A realidade das ruas passa aqui. Tudo o que você quer ver passa no Balanço Geral Ceará. Reportagens exclusivas, entretenimento, prestação de serviços e, claro, aquele giro pelo mundo dos famosos na Hora da Venenosa. A informação chega até você ao vivo, de segunda a sexta, a partir de 1h45 e aos sábados, 1h, no Balanço Geral Ceará. Nós estamos em toda a cidade e nada escapa das nossas lentes. Estamos sempre em alerta para informar você em tempo real. Jornalismo ágil e cobertura das notícias policiais, prestação de serviços e reportagens especiais você acompanha aqui. Cidade Alerta Ceará, ao vivo, às 18h. Tudo está em constante mudança, mas a nossa missão não muda: levar informação apurada até você. Jornalismo com credibilidade, análise precisa e a cobertura dos fatos que impactaram seu dia. Você confere de segunda a sexta, 7h15, no Jornal da Cidade. A natureza existe em perfeito equilíbrio, mas basta um detalhe fora do lugar e tudo pode mudar. Poluição, queimadas, extinção de animais, aquecimento. Para evitar tudo isso, vamos cuidar da natureza. Cuide das árvores, rios e praias. Respeite os animais. Jogue lixo no lugar certo e recicle. Um planeta em equilíbrio é responsabilidade de todos nós. Pense verde, preserve. Estamos de volta aqui com Cidade Imobiliária, ouvindo o Irineu Guimarães, que para mim não é nenhuma surpresa, eu sei que ele é um apaixonado pelas cidades, né? E a última pergunta que eu fiz para ele, que eu disse para ele que eu ia fazer agora no retorno é: qual é a diferença de arquitetura e urbanismo? Porque aí a gente está falando aqui só de loteamento, os loteamentos a gente já sabe que tem toda uma gentileza urbana, ele falou ali, né, de ser feito para as pessoas e não para os carros. E quando a gente pensa em cidades, Irineu, eu sei que a gente tem algumas ruas que tem calçadas largas, isso aconteceu há pouquíssimo tempo. Quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, o que isso quer dizer se eu trouxer isso para a cidade, sobre essa gentileza urbana?
Bom, eu vou começar falando do curso de arquitetura e urbanismo. Porque o curso de arquitetura e urbanismo, teoricamente, ele era para formar vários urbanistas, mas não tem tanto espaço no mercado para urbanismo, né? Não tem a cidade, por exemplo, a cidade de Fortaleza, o seu território já está praticamente 80%, 90% ocupado. Não tem mais área livre para fazer. Então, as pessoas fazem mais arquitetura e acabam fazendo mais arquitetura de interiores. Isso é uma crítica para quem quiser pensar cidade, urbanismo e etc. Mas eu vou resumir a diferença de arquitetura para urbanismo dizendo o seguinte, que o urbanismo fica e a arquitetura muda, né? Muitas vezes você faz um bairro, um loteamento e começa uma casa, depois vira um prédio. Ou é uma casa plana, depois fica duplex. Ou é uma casa e depois vira um comércio, né? Mas o urbanismo é muito difícil você mudar uma avenida, mudar uma rua de lugar, mudar uma praça de lugar, né? É muito difícil. Eu diria que basicamente a diferença é essa e que um urbanismo bem feito, né, como você já colocou, ele tem que propiciar as interações humanas. Ele tem que... Aí eu até falei de dois autores, mas tem uma que é a Jane Jacobs, ela mudou o entorno de Nova York. Ela falava do balé das ruas. Então, a gente viaja... Por que a gente viaja para a Europa? Para ficar feito um abestado, vou dizer aqui, né? Andando a pé e parando de restaurante em restaurante, de café em café, livraria em livraria, para experimentar a cidade. A gente viaja, sai daqui, vai para lá para sentir a cidade, né? E dá para fazer isso em Fortaleza também. E aí, para não... Vou mais uma vez aqui colocar Fortaleza no ponto alto, porque a gente tem um verdadeiro parque linear, que é a Beira-Mar. Todo mundo elogia, né? Ali é uma praça linear, né? Ali tem lugar... É vivo, é legal você ir para lá, né? E porque tá as linda, pessoas né? estão lá praticando esporte, fazendo caminhada, andando de bicicleta, canoa, etc. Então, imagina aquilo ali, se a gente conseguisse ativar mais outras praças, né? E dar um exemplo de também transformação urbana que foi feita com a calçada larga, né? Lá na Desembargador Moreira, né? Muito então, bom assim, também. basicamente a gente perdeu duas faixas de carro para privilegiar os pedestres. Aquele comércio ganhou muito com isso, né? Então, acho que a gente deveria levar isso para outras zonas da cidade, né? E também desmistificar para não achar que urbanismo bem feito é só coisa para rico, né? Ou só pode ter... É claro que nos novos empreendimentos, e aí, obviamente, notadamente, Eusébio e Caucaia e Maracanaú, que são áreas de expansão urbana, onde você tem mais terrenos para poder fazer isso do zero, né? E a gente já aprendeu com as coisas erradas, né? E a gente pode fazer hoje o urbanismo bem feito, né? Voltado para as pessoas, ativando o comércio local e com alguma densidade. Importante falar isso, porque se não tiver gente... Como é que eu vou viabilizar uma sorveteria? Vai ser para quem, né? De novo, as então pessoas voltam para o centro, Então, né? para quem é contra, por exemplo, a verticalização, é muito importante, porque se você for ver, onde tem mais verticalização é onde tem mais comércio. É onde tem mais oferta de shopping, de restaurante, né? E vou parar por aqui, senão a gente vai polemizar muito. É porque ele é apaixonado por cidade e a gente está falando aqui sobre cidades, né? Então, quando a gente vê realmente a Desembargador Moreira, até mesmo a Dom Luiz, agora um pouco mais recentemente, enfim, a Beira-Mar, que ali virou point de corrida, de passeio, de gastronomia. É o nosso cartão postal. É o nosso cartão postal e cada vez mais. Então, realmente falar desse desenvolvimento das cidades. E você fazendo parte disso, sendo uma referência, sendo referência teórica, mas também na prática, né? Você pratica isso na BLD. E aí eu queria saber um spoiler. Você falou aí, né? Não é só alto padrão. É mais comum, que a gente está vendo, é muito mais fácil partir do zero. Mas será que o médio, o baixo padrão também podem ter alguma chance nisso? A BLD pensa também nesse público? No começo do programa eu disse que a nossa visão de futuro, né, está longe de fazer o que a gente fez até hoje. E a nossa visão de futuro, a gente foi forçado a criar uma incorporadora. Eu tive a alegria, a satisfação de conhecer um empresário de Recife, né, que constrói com tecnologia construtiva parede de concreto. Mandar um abraço para ele, para o Avelar. Né? E para o Clauses, que vai ser nosso parceiro local aqui. Mentira! Eu adoro então, já dando um spoiler aqui. E tem uma expertise absurda, né? A gente foi forçado a montar uma incorporadora para poder fazer um bairro de médio padrão, médio baixo, para abrigar os melhores empreendimentos de habitação, faixa 2, faixa 3, faixa 4 e SBPE, né? Para que a gente possa empregar de verdade, né?
quando a gente faz o loteamento, a gente fica esperando o cliente fazer a casa. E a gente não vai esperar, não. A gente vai fazer o loteamento, vai fazer o bairro, já vai fazer os prédios. Olha e só. os prédios já com as fachadas ativas, já com as lojas embaixo, no térreo, né? Com espaço público de qualidade, com segurança, sem depender Das casas. da prefeitura. Então, assim, eu não preciso esperar a prefeitura vir para aguar a minha planta lá. Eu tenho uma associação que mantém esses espaços, né, com paisagismo, a parte de limpeza urbana, né, os coletores, a segurança principalmente. Todo mundo, não sei se vocês acompanham as pesquisas, né, principalmente da ABCIP, e o número 1 aí continua sendo a localização. Mas o número 2 é a segurança. Então não adianta estar bem localizado, se não tiver seguro, a pessoa não vai. E tá tudo Então, interligado, né? Porque a segurança tem a ver com as pessoas andando na rua, você falou Total. antes, né? Se tiver uma criança andando é porque é seguro. Exatamente. Tudo se interliga no final, né? E é esse a nossa visão de futuro. A gente quer fazer bairros, né? A gente tem áreas... Aonde? A gente tem áreas... a gente acabou de comprar um terreno na Caucaia para fazer Legal, isso. muito Né? bom. E a gente escolheu a Caucaia. A gente tem um empreendimento de alto padrão lá, mas a Caucaia hoje é um vetor que ele sofre influência do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Tem muitos investimentos anunciados lá, né? Data center, né? Uma Data série center, de... próprio porto, né? o hidrogênio verde, Hidrogênio né? verde. O retroporto inteiro, né? Porque as pessoas acham que o PECEM é só o porto, Só o mas porto. tem um complexo industrial, tem um retroporto, a tancagem está indo para lá, né? Para quem não sabe, tem uma possibilidade da tancagem que está aqui no Mucuripe também toda para lá. Então, assim, é uma transformação. Vai ter muita gente que vai vir de outras cidades para trabalhar aqui, vão querer morar com qualidade. E não é só para rico, né? Tem gente que é nível gerencial, nível de diretoria, que vai morar no Azul Sol Poente. Sim. E tem gente que é do operacional que vai querer morar com qualidade também. E a gente tem projetos de desenvolvimento de bairro naquela região, né, para abrigar as pessoas. E acredito até que a gente vai conseguir ser um indutor da demanda do lado oeste da cidade de Fortaleza para esses bairros, né? As pessoas que moram naqueles bairros, Presidente Kennedy, São Gerardo, Parquelândia principalmente, Conjunto Ceará, que queriam ter o estilo de vida que o Eusébio entrega, que você mora lá, que a gente sabe, né, que tem menos criminalidade, tem mais qualidade de vida. O custo também acaba sendo menor, porque você constrói sua casa do tamanho que você quer, né? Então, assim, a gente está falando de futuro, e o nosso futuro é fazer o bairro para classe média, né? A gente montou uma incorporadora, eu vou dizer o nome aqui, chama Vertia. Olha só, certo? spoiler, viu? Depois que eu terminar aqui, eu vou mandar Olha logo a só. logomarca para você. Bote, mande, Ótimo. mande. Se quiser, a gente já E faz. próximo ano, acho que em junho, julho, a gente tá com o primeiro lançamento, Que vai ser no maravilha. Eusébio. E o do Eusébio vai ser no Quartier? Vai ser no Quartier. Olha que legal. Vão ser 600 apartamentos, já está em aprovação lá na prefeitura, né? A Muito bom. prefeitura Aos do moradores do Eusébio, deem uma passada no Quartier. Dá pra ir ali da CE, você entra naquelas ruas ali, você vai sair já na Cidade Alfa, passando por ele. Tem um posto E tá ali, que é lindo. um bem famoso, posto Lua, 1 quilômetro, tá? exatamente. Tem uma escola também, que eu não vou fazer propaganda, que é alto padrão, tá lá 1 quilômetro. E você falou aqui do Azul. A gente sabe que Azul, lá do Eusébio, e o Vert também não tem mais nada, foi vendido, 100% vendido, extremamente valorizado, mas tem o Azul lá na região oeste, que é uma versão azul, só que na região oeste, como a gente já falou, e ainda tem mais 2 fases para ser lançada lá, não é isso? Exato, a gente tá com Azul Sol Poente. Mandar um abraço aqui pro João Ari, pro Emílio Ari, pro Ricardo Bezerra. Todos estão investindo naquela região, tem concorrentes nossos. Ali é um núcleo urbano que a gente chama, Com né? certeza. Tem uma empresa de São Paulo muito grande que fez isso no Eusébio, né? Que tem 10 residenciais lançados lá, que eu não vou fazer propaganda do concorrente. Mas curioso que no lado oeste, várias empresas diferentes, né? A BLD e outras, né? Tem 3 ou 4 lançamentos lá, tem strip mall saindo, né? Essa turma toda enxergou que ali é um vetor de crescimento natural, né? A gente está do lado da APA do Rio Ceará, né? Mais uma área de proteção ambiental, né? Ou seja, você tem microclima, você tem uma qualidade de vida, você tem natureza e fauna também. Todo mundo quer acordar com o barulho dos pássaros, né? passarinhos. Quem Legal. quem não quer ver bichinho, quem não quer plantar, quem não quer ter um quintal. Então, E aquela é uma região que as pessoas gostam muito de casa, né? E esse é um produto de alto padrão, pessoal. Então, assim, eu não lembro de ter nada nesse perfil ainda naquela região. Então, entrega quando, Irineu, lá? mais uma vez, a gente está pagando o preço de ser pioneiro, né? De Pioneiro. levar o alto padrão, né? E aí, quando a gente fala alto padrão, infraestrutura, né? Que a nossa é Sim. toda subterrânea, não tem fiação aparente.
os melhores arquitetos, né? A Naceíça está fazendo lá Portaria e Clube, Benedita Abud fazendo paisagismo, Suzana Fiuza fazendo interiores. A gente Lindo, trouxe um gente. especialista de segurança, que é o Eita Magal, mandar um abraço para ele. Enfim, a gente traz os melhores projetistas, aplica as melhores práticas para dar mais conforto, mais qualidade de vida para as pessoas. Não é fácil, porque não é óbvio, né? Muita gente acha que o empreendimento é para quem mora na Caucaia, e não é. É para quem mora na Parquelândia, no São Gerardo, como eu já falei. E tem né? muito público. E aí a 10, 15 minutos, porque tem que ter uma escola, né? Então, assim, lá tem 3 escolas que já são renomadas. Então, assim, de 10, 15 minutos da escola do seu filho, do shopping center que você já frequenta, você topa ir morar, né? E aí morar com mais Tem espaço faculdade. e tal. E ainda tem para vender, meu povo. Vou aqui falar que quem quiser, procure a Imobiliária do Coração, né? E ligue lá que a gente tem unidades para vender nesse produto que é fantástico, Irineu. Tati, Estamos chegando passa ao fim. muito rápido. Passa muito rápido, Irineu. Espetacular. Antes da gente terminar, já a Mari ali já vai dar um carão, mas a gente precisa saber. Assim, já viu o que tem público, tem para alto padrão, vai vir aí, e eu imagino que vai vir com tudo, o médio e o baixo padrão. Então, assim, a BLD agora mora no meu coração de verdade. Eu tô Obrigado, impressionada pessoal. com o Irineu Obrigado. e apaixonada pela BLD. Mas diz, bem rapidinho assim, 30 segundos, qual é o seu propósito? Pensando ali no começo e pelo porquê. Qual é o seu porquê? Diz para os nossos ouvintes o que é que te move, o que é que te faz acordar todo dia, pensando na cidade, Não vivendo a acredito que você cidade. deu essa deixa. É o seguinte, eu acabei de receber um presente de vocês, né? Do meu aniversário, foi antes de ontem. Eu vou fazer 50 anos próximo ano. Então, eu disse, poxa, 50 anos, nunca mais vai aparecer uma oportunidade como a que a gente tem na APA da Sabiaguaba para fazer o melhor projeto. Se a gente foi vencedor lá no Azul, do Eusébio, com Verte Fortaleza, a gente vai botar Fortaleza na rota dos empreendimentos sustentáveis. Só para você saber, quem compra uma casa nesse tipo de empreendimento tem um regramento próprio, né, que é mais restritivo do que o plano diretor. Para fazer a casa, recuo, Sim. gabarito e tal. Lá no Verte Fortaleza, a casa vai ter que ser sustentável. Então, esse é o meu propósito de vida, né? Então, se a Patrícia comprar um lote lá, ela vai construir a casa dela, mas obrigatoriamente ela vai ter que priorizar a iluminação, ventilação natural, vai ter que ter energia solar, vai ter que fazer reuso de água, vai ter que priorizar a natureza, você vai ter que plantar espécies nativas para fazer seu paisagismo, enfim, é tanta coisa, sei que acabou, mas o nosso propósito é fazer um empreendimento verdadeiramente sustentável, que também é a minha dissertação de mestrado, é sobre isso. Eu Ai, olho ele gente. falando isso e eu não esperava outra coisa, por saber que você é um amante da sustentabilidade, do urbanismo, enfim. Muito obrigada, eu estou muito feliz. Eu Acho que que quando agradeço. Muito eu feliz. recebi o convite junto com a Ana para sermos apresentadoras aqui, a gente colocou alguns nomes e o seu, claro, estava lá no topo dos nomes, porque você tem muito conteúdo, meia hora é pouquíssimo Tá para faltando falar. só ganhar dinheiro agora, né? Meia hora é pouquíssimo para falar de tudo que eu sei que você pode contribuir para essa cidade e passar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Mas, mais uma vez, Irineu, muito obrigada. Eu que agradeço, por ter vindo aqui. Desejo sucesso para vocês e a gente está numa semana de Natal, né? Feliz Feliz Natal aí Natal, para gente. todo Feliz mundo. Natal, gente, que seja um momento muito especial em família e que a gente não esqueça o verdadeiro significado do Natal, porque tem um aniversariante aí, então que Nosso Senhor abençoe todos vocês e boa semana. Até a próxima. É Natal, é Ano Novo, mas próximo domingo nós estaremos juntas Novamente. e com vocês às 8h30 da manhã com outra personalidade do mercado imobiliário. Não perca! Até lá.